Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma aula nossa, né, do módulo Farmacologia, e a gente vai dar início hoje a mais uma aula. Espero que vocês gostem, tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. A nossa aula de hoje vai ser sobre o nosso sistema respiratório e suas patologias, tá bom? Uma aula bem interessante, uma aula muito boa também para a gente entender esse momento, né, que nós estamos passando, que sobre o Covid. Então a gente vai estar falando bastante sobre o Covid, tá explicando como que funciona, como que é a ação, não só dele, mas em todos os vírus em geral que atacam o sistema respiratório, mas em especial a gente vai estar falando dele também, tá bom? Então, a gente vai iniciar falando sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, pessoal, ele é constituído não só pelo pulmão, que às vezes a gente pensa somente no pulmão, né? Sim, o pulmão também está no sistema respiratório, mas envolve a boca, envolve a laringe, envolve a faringe, envolve a traqueia, envolve o pulmão e os seus alvéolos. Então, isso tudo é uma sequência, tá? A narina também envolve, tá? Então, tudo é uma sequência por onde o ar vai entrar e por onde o ar vai sair, tá? Isso a gente chama de inspiração e expiração. Então, a gente inspira e a gente expira, tá? Inspirar é colocar o ar para dentro, expirar é colocar o ar para fora, né? Quando a gente faz essa troca gasosa. O nosso organismo, ele precisa de oxigênio para nós sobrevivermos. Por quê? Porque todos nós somos formados por célula. Então, todo o nosso corpo é formado por célula. A célula precisa de oxigênio para respirar, porque todas as nossas células respiram através da mitocôndria. Então, precisa desse oxigênio para fazer essa respiração celular. Se a gente não tem o oxigênio, no caso, a gente não respira, nossa célula não respira. Se ela não respira, nós não sobrevivemos, porque a nossa célula precisa respirar para a gente pensar, para a gente andar, para a gente correr, para a gente fazer uma resposta imunológica, para a gente gerar nossos hormônios, enfim, para tudo que o nosso corpo tem, a nossa célula precisa respirar. O que acontece é que essa respiração ela veio do nosso meio externo. Então eu preciso de nossas plantas que liberam o oxigênio para fazer a troca do gás carbônico com o oxigênio, tá? Então a gente precisa desse oxigênio para sobreviver. Uma pessoa sem oxigênio ela morre, né? Por que ela morre? Porque a célula morre, a célula para de funcionar. E célula morta ela nunca mais se regenera. Então, quando a célula ela não funciona mais, ela não respira mais, que falta oxigênio, ela morre. Quando a gente fala que um paciente infartou, o que quer dizer o infarto? Falta de oxigênio na célula do coração. Então, se faltou oxigênio na célula do coração, o coração vai parar, né? E isso pode acontecer, por exemplo, com o nosso cérebro. Um paciente que ele tenta se matar, por exemplo, enforcado, quando a pessoa tenta se enforcar, para de ir oxigênio para o cérebro desse paciente. E aí, às vezes, demora-se um tempo, né, para vir resgatar esse paciente. E quando vai observar, esse paciente ficou muito tempo sem oxigenação no cérebro e esse paciente vai ficar acamado para o resto da vida, tá? Então é muito importante a gente entender que o nosso corpo precisa de oxigênio para tudo, porque a nossa célula sobrevive fazendo o quê? Essa respiração. Sem respiração, as nossas células não sobrevivem, o nosso organismo não sobrevive, nós não sobrevivemos. Então, o pulmão é muito importante, como todos os órgãos, né, do nosso organismo, mas o pulmão também é muito importante, é um dos órgãos que a gente chama de órgãos vitais, né, que sem ele não funcionaria, né, o nosso corpo, então ele é um órgão vital. Não tem como, né, viver sem o oxigênio, por exemplo, viver sem o nosso pulmão, a gente precisa do pulmão para sobreviver, então é muito importante tudo que a gente vai falar nessa aula. Então, quando eu inspiro oxigênio, quando eu expiro, eu devolvo gás carbônico. Isso acontece quando a gente tem
né, essa troca gasosa com o meio através dos nossos alvéolos. Então, o ar, ele entra pela nossa narina, passa pela nossa faringe, pela nossa laringe, desce até o pulmão, chegando no pulmão, ele enche o pulmão. Quando ele tá cheio, ele vai para os alvéolos, e os alvéolos que faz com que esse oxigênio entre dentro das hemácias e ganhe a corrente sanguínea. Porque o oxigênio, quando ele ganha a corrente sanguínea, ele tem que ganhar a corrente sanguínea dentro da onde? Dentro de uma hemácia. Então, quem carrega o oxigênio na corrente sanguínea? A hemácia. Por isso que a hemácia, ela é côncava, né? Ela é redonda e ela é côncava. O que acontece? Quando ela passa pelo pulmão, pela pequena circulação, ela se enche de oxigênio e fica redondinha. Porque eu não posso ter oxigênio sem estar na hemácia, tá? Se eu tenho oxigênio na corrente sanguínea e ele não está dentro da hemácia, eu posso gerar um êmbolo, né? E esse êmbolo pode ficar em algum local e atrapalhar que chegue oxigênio nesse local. Ou dar, por exemplo, uma insuficiência respiratória e o paciente virar óbito, né? Por isso que a gente não pode injetar oxigênio na seringa em um paciente, né? Que esse paciente vai a óbito, tá? Então, ele tem que estar dentro da corrente sanguínea, porém, ele tem que dar dentro da corrente sanguínea dentro da hemácia. A hemácia é formada por hemoglobina, né? E ferro. Então, uma coisa depende da outra. Então, a hemácia é formada por hemoglobina e ferro. Quem transporta o oxigênio dentro da corrente sanguínea é a hemácia. O oxigênio pode ficar na corrente sanguínea sem estar dentro da hemácia? Não, não pode. Ele precisa ter esse transporte, né? Ele é transportado através da hemácia. Quem que faz a troca gasosa? O que é troca gasosa? Retira o gás carbônico da hemácia e coloca o oxigênio. Os alvéolos do pulmão. Então, os alvéolos do pulmão que fazem a troca gasosa, ou seja, troca o gás carbônico pelo oxigênio e expira gás carbônico no meio externo. Então, entra oxigênio e sai gás carbônico através de uma troca gasosa entre quem? Entre o alvéolo, lado que está no pulmão, e a nossa hemácia, tá? Que está na nossa corrente sanguínea. Isso acontece quando? Na pequena circulação, que é o sangue que sai ali do nosso coração, vai para o nosso pulmão, se enche de oxigênio e volta para o nosso coração. Quando ele volta para o nosso coração, ele é bombeado para o corpo, né? Através da grande circulação. Então, ele bombeia o sangue para o corpo, que vai pelas nossas artérias, distribui esse oxigênio por todo o nosso corpo, né? Que ele vai através da artéria e volta para o nosso coração na veia. Isso a gente chama de grande circulação, tá? E aí ele volta, essa hemácia, já que não contém mais oxigênio dentro dela, né? Que ela já entregou esse oxigênio, já passou esse oxigênio para outros tecidos, e ela volta, né, para o coração, para se encher. Perdão, pessoal. E ela, para ela se encher, né, de oxigênio novamente lá no pulmão e fazer isso novamente. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, nós temos hemácias descarregando oxigênio, nós temos hemácias recebendo oxigênio ali na pequena circulação, tudo ao mesmo tempo, porque isso, o nosso corpo ele precisa estar em homeostase, em equilíbrio. Então, todo esse processo de pequena circulação, grande circulação, troca de oxigênio para gás carbônico e oxigênio, tudo isso tem que estar acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo momento, na mesma hora, tá? Não tem, isso daí não tem como acontecer em outro, sem ser separadamente. Não, tem que ocorrer, tem que acontecer tudo de uma vez. Então, voltando, a hemácia, ela que transporta o oxigênio para as nossas células. As nossas células precisam de oxigênio para sobreviver, porque elas realizam a respiração
celular. Então, ela precisa desse oxigênio para sobreviver. Nós inspiramos oxigênio e nós expiramos gás carbônico, né? O nosso corpo precisa do oxigênio dele dentro desta hemácia para levar oxigênio para todo o corpo. Quem leva esse oxigênio para todo o corpo é as nossas artérias, através da grande circulação. Depois que ela descarregou praticamente esse oxigênio nos nossos tecidos, nas nossas células, essa hemácia volta para o coração através do nosso sistema venoso, através da nossa veia. Chegou no nosso coração, ela vai fazer a pequena circulação, que é do coração para o pulmão e do pulmão volta cheia de oxigênio novamente para o coração, certo? Lembrando sempre que o sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial, ele é vermelho vivo, né? Um vermelho bem vermelho mesmo. Esse vermelho quer dizer que ele está rico em oxigênio. Por que é um vermelho vivo? Por causa da hemoglobina que contém dentro da hemácia. Então, quando o oxigênio entra dentro dessa hemácia, a hemoglobina fica mais vermelha, tá? Então, por isso que se torna mais vermelha. Então, a hemoglobina que forma essa hemácia, né? E aí a gente, depois que ele faz ele descarrega essa hemácia nos tecidos, ele volta para o coração no nosso sistema venoso, que é a nossa grande circulação, sendo que a coloração do sangue fica vermelho escuro. Por que fica vermelho escuro? Porque ele já descarregou. A gente fala que é um sangue, não que ele seja pobre, né? Mas ele tem pouco oxigênio, quase nada de oxigênio. Pode ser que ainda ele contém algumas hemácias ali que tem oxigênio, mas bem pouco. Então, por isso que ele fica naquele aspecto quase preto, né? Que a gente falava antigamente sangue azul. Então, fica bem escuro mesmo a coloração dele, porque ele é pobre em oxigênio. E volta isso, né, para o nosso coração. Algo bem interessante que a gente tem que falar é que quando um paciente está com anemia, por exemplo, por falta de ferro, né? Consequentemente, ele vai ter menos hemácia, né? Por que ele vai ter menos hemácia? Porque é a hemoglobina, tá? Que forma a hemácia. Hemoglobina é feita de ferro. Se o paciente tá com anemia, tá com baixa de ferro, tá? Tá muito baixa de ferro, não tem ferro, né? E aí produz menos hemácia, tá? Então, quando o paciente está com anemia, consequentemente produz menos hemácia porque não está se alimentando e está perdendo ferro. Hemácia é feita de ferro. Quando você não tem alta produção de hemácia, tá? O paciente fica pálido, né? O paciente não tem cor, o paciente fica pálido. Por quê? Porque não tem a presença da hemácia na corrente sanguínea para dar aquela cor avermelhada. Então, o primeiro ponto é esse: o paciente fica muito pálido. Além disso, o paciente sente muito sono, muita canseira, só vontade de ficar deitado. Por que isso ocorre? Porque se eu tenho menos hemácia, eu tenho menos oxigênio circulando na nossa corrente sanguínea. Se eu tenho menos oxigênio, lembra que eu falei para vocês que nossas células precisam de oxigênio para sobreviver? Para sobreviver por quê? Para mim andar, para mim correr, para mim fazer todas as minhas atividades, eu preciso de oxigênio, a minha célula precisa de oxigênio. Para mim conversar, para mim falar, quando acontece que eu tô com baixa de hemácia, ou seja, ele não leva oxigênio, porque a quantidade de hemácia é pouca e não consegue suprir. Então, vai suprir somente os órgãos principais e os outros órgãos vão ficando com baixa de hemácia, tá? E aí esse paciente fica sem vontade, esse paciente fica na cama, esse paciente fica sem vontade de levantar, justamente por causa disso, tá, pessoal? Justamente por causa da falta de ferro que tá acontecendo na anemia. Lembrando que a gente falou, e vou repetir agora para vocês, que tem diversos tipos de anemia, né? Nós temos anemia por falta de ferro, nós temos anemia genética, né, que é a talassemia, a falciforme, todas elas interferem em hemácia. Tudo que interfere em hemácia, pessoal, interfere em oxigenação, porque é a hemácia que carrega o oxigênio. Se eu não tenho o transporte dela, ela não vai circular,
tá? Então, sempre lembre disso. Tudo que interfere na hemácia vai interferir na oxigenação do corpo, tá? Vai interferir, porque quem transporta, quem carrega o oxigênio para o nosso organismo é a hemácia, tá? Então, isso é muito importante, não esqueçam disso, tá? Vai cair nas perguntinhas no final da aula, quem carrega o oxigênio na corrente sanguínea e tudo mais. E por que, Bruna, que eu não posso injetar o oxigênio direto na minha corrente sanguínea, né? Acho que vocês devem ter visto em filmes que eles matam as pessoas injetando oxigênio. Sim, por causa da insuficiência respiratória, que a gente vai falar agora, né? Sobre ela, sobre a insuficiência respiratória, como que funciona, como que ocasiona, tá? A gente vai falar também dela. Então, o que é insuficiência respiratória? Falta de oxigênio. Ponto. Tá? Falta de oxigênio para as células do corpo. Ponto. É isso que é insuficiência respiratória. Quando eu não tenho quantidade suficiente de oxigênio para suprir a necessidade do meu organismo. E o que isso causa? Pode causar morte, tá? Isso causa N coisas, mas a principal é causar a morte. Por que ela causa a morte? Porque células sem oxigênio, ela morre, ela vai morrendo. Então, vai morrendo neurônio, vai morrendo células hormonais, vai morrendo células de defesa, enfim, vai morrendo todas as nossas células que precisam de oxigênio para sobreviver. E o problema de célula, gente, é que ela não se regenera. Célula morta é célula morta, tá? Então, o que acontece é isso, que na insuficiência respiratória, a gente não tem oxigênio dentro da gente. E aí essas células vão vindo a óbito. O que acontece também é que quando falta oxigênio, o nosso corpo realiza uma síndrome bioquímica chamada de acidose metabólica. O que é a acidose metabólica? Quando o nível de oxigênio diminui. Então, o nível de oxigênio diminui, a acidez do nosso sangue aumenta. Então, o nosso sangue ele tem pH 7. O que é pH? Então, a gente tem uma escala de pH que varia de 1 a 14, sendo de 1 a 6 muito ácido, 7 neutro e de 8 a 14 básico, alcalino. Quando o meu sangue está em homeostase, em equilíbrio, é normal que o nosso sangue fica com o pH neutro, pH 7. Quando eu tenho baixa de oxigênio, então está diminuindo o oxigênio, eu tenho aumento da acidez do sangue. O que é acidez? Então, ele estava de 7, ele foi, por exemplo, para 3. Então, 3 é ácido, então o nosso sangue fica ácido. Quando o nosso sangue fica ácido, vários problemas vão acontecendo, como, por exemplo, nossa respiração ficar ofegante. Então, a gente começa a ter essa sensação de sufocamento por causa dessa acidose, e aí a gente tenta buscar mais ar por causa dessa acidose que está acontecendo na nossa corrente sanguínea. E aí a gente busca esse ar e parece que nada enche o nosso pulmão, nada supre essa insuficiência, podendo gerar uma morte, tá? Então, por isso que a gente sente esse sufocamento, por causa da acidose da nossa corrente sanguínea. Então, quando a gente sente isso, quer dizer que o nosso corpo precisa de mais oxigênio para tornar o sangue em homeostase, ou seja, o sangue voltar a ser neutro, né? Quando o sangue volta de ser neutro, ele consegue distribuir igualmente oxigênio para todo o nosso corpo. Isso acontece também, por exemplo, quando a gente faz exercício físico, tá? Quando a gente corre, quando a gente faz exercício físico, nós diminuímos a quantidade de oxigênio. Por que a gente diminui a quantidade de oxigênio? Porque a nossa célula muscular precisa de muito oxigênio. Então, ela usa o oxigênio todo para ela. O que acontece? Diminui o oxigênio, aumenta a acidose do sangue. Aumentou a acidose do sangue, eu sinto esse sufocamento e a falta, a necessidade de estar respirando para suprir essa necessidade do nosso organismo, né? E aí a insuficiência é isso, é você não ter oxigênio necessário para suprir todas as células do nosso corpo. O que pode acontecer numa insuficiência respiratória, por exemplo, é o paciente desmaiar, né?
Por falta de oxigênio, o paciente desmaia, porque o corpo entende que desmaiado ele gasta menos energia. Ele gastando menos energia, ele vai precisar de menos oxigênio, né? E aí ele precisando de menos oxigênio, ele gasta-se menos energia, gasta menos oxigênio e dá para ele suprir as necessidades. Então o paciente cai desmaiado, né, por causa dessa insuficiência respiratória. O desmaio é algo bom, vamos se dizer assim, porque tá mostrando que tá acontecendo algo, tá mostrando que tá tendo uma falta de oxigênio ali, que tá acontecendo alguma coisa. E aí o paciente procura um médico para descobrir o que tá causando essa insuficiência respiratória. Várias coisas que a gente vai falar ocasionam uma insuficiência respiratória, tá? Por exemplo, um paciente que levou uma bala, ele pode ter uma insuficiência respiratória. Um paciente, por exemplo, que injetou um oxigênio nele na corrente sanguínea, ele pode ter uma insuficiência respiratória. Vamos lá, um paciente que infartou, ele pode ter insuficiência respiratória. Então, todo mundo pode ter uma insuficiência respiratória originada de alguma situação, tá? De alguma situação, de algo que aconteceu, um AVC, um infarto, enfim. Tudo isso pode acontecer essa insuficiência respiratória. Então, lembrando, porque também vai cair nas perguntinhas, o que é insuficiência respiratória? Falta de oxigênio no organismo. O que acontece com o sangue quando eu tenho diminuição de oxigênio? Por exemplo, na atividade física. Porque na atividade física eu tenho menos oxigênio, Bruna? Porque o meu músculo precisa de muito oxigênio. Então, ele utiliza todo o oxigênio necessário para correr, para agachar, para fazer os exercícios físicos, certo? E o que acontece? Toda vez que eu tenho diminuição de oxigênio, eu tenho aumento da acidose metabólica. O que a acidose metabólica faz? Deixa o sangue que ele sai de neutro, ele passa a se tornar ácido e ocasiona vários outros problemas, como, por exemplo, pode ocasionar uma insuficiência respiratória, porque o sangue fica bem ácido e pode estar causando esses outros tipos de problema, certo? Então a gente falou sobre isso, agora nos próximos vidinhos a gente vai estar falando sobre o Covid-19, sistema viral, bactéria, pneumonia, enfim. Vamos estar falando também do câncer de pulmão, que é algo bem trabalhado, né? A gente vai falar do cigarro, né? Do tabaco, como que funciona. A gente vai falar de alergias também, como é que funciona. Então a gente vai falar dessas patologias, todas nessas próximas aulas que a gente tiver, tá bom?